Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Eu tenho o imenso prazer aqui em Campos dos Goytacazes conversar com um camarada muito bom. Vocês vão conhecer agora. Se não conhecia, vai passar a conhecer. Olá, professor Arthur. Como você está? Tudo bem? E fala um pouquinho aí quem é Arthur Sofiati. Bem, cumprimento a todos os ouvintes, telespectadores. Eu moro em Campos dos Goytacazes desde 1970, sou carioca, vim para cá com 23 anos, cursei História, fui professor de História durante 40 anos, inclusive na UF, que foi minha fase final. Me aposentei em 2011 e de lá para cá, então, retirei os meus projetos que estavam engavetados e comecei a desenvolvê-los. E fui escrevendo livros e publicando livros de lá para cá. Quer dizer, isso foi na terceira etapa da minha vida, né? E sendo historiador por formação, e também uma pessoa muito interessada para a questão ambiental, pela natureza do modo geral, antes que houvesse essa ideia essa percepção de crise ambiental. Então eu encontrei alguns historiadores que já trabalhavam com isso. Falei, esse é o campo que eu quero. Tanto que quando eu fui para o mestrado, disseram, o seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui porque você está tentando, vai fazer geografia, vai fazer biologia. Falei, não, eu quero história ambiental. Tá, isso aconteceu no mestrado. Quando eu fui para o doutorado na mesma instituição, a mesma coisa, a mesma resistência. E eu tive que dizer, olha, eu fiz o mestrado nessa linha aqui e o meu projeto de doutorado foi homologado. Aqui também, então é aqui que eu vou ficar. E eu fiz isso, né, e venho estudando qual é o enfoque que eu procuro dar. A história ambiental hoje é planetária, não é nem mais global, é planetária. Então, nós estamos no planeta. A história muito restrita acha que a gente está no centro do mundo, né? Campos é o centro do mundo, os nativos daqui eram os melhores do mundo. Então aquela história é meio ufanista. Na medida em que eu coloquei a região toda, a região para mim vai do Rio Itapemirim até a região dos lagos, é um recorte, claro, não é um recorte natural, perfeitamente natural. É um recorte natural, social, de um modo geral. Mas há outros lugares do mundo também que tem essa questão, então que tem os seus estudiosos. E me dediquei a essa região, a esse recorte natural, social, histórico, do modo geral. E venho desenvolvendo minhas pesquisas aí, sempre atento ao local e atento ao global. Legal. Daí eu faço essa história, quer dizer, o que acontece nesse recorte espacial que eu fiz, nesse recorte ambiental, o que acontece tem a repercussão global. Quer dizer, o que a gente faz aqui repercute no global. E o que acontece no global repercute aqui na região também. Legal. Agora, eu estou entendendo que ao longo do seu trabalho, além das pesquisas, talvez em museus, bibliotecas, você também fez muitas caminhadas, né? Sim, porque o historiador clássico é aquele que faz a pesquisa em gabinete. Vai a arquivos, bibliotecas, mapotecas, e ele vê o mundo por ali. Eu não me contentei com isso. Eu saí dos gabinetes e fui para o campo. Por exemplo, eu estudo até hoje manguezais. Então eu falei que ninguém em história poderia admitir isso. Um exemplar de mangue, um conjunto de plantas de mangue, um manguezal em si, não é um documento. Eu falei, eu entendo que sim, porque ele fala alguma coisa. A gente precisa aprender a ouvir, a entender o que ele fala. Por exemplo, se existe um ataque maior de insetos às folhas de uma planta de manga ou de qualquer outra planta, é sinal de que existe algum desequilíbrio. Então eu falei, eu posso demonstrar que as interferências
feitas ao longo de todo o Rio Paraíba do Sul repercute na foz do rio, não só pelo assoreamento, não só pelo avanço do mar, foz adentro, não só junto às plantas. A gente vai encontrar esses vestígios, esses documentos, que não são documentos escritos pelo ser humano, produzidos pelo ser humano, mas indiretamente sim, na medida que interferem no meio ambiente. Então eu passei a fazer esse tipo de leitura também na natureza. E estendi, o meu arquivo passou a ser o arquivo da natureza. Ou seja, é como se você pegasse todo o conhecimento escrito da biblioteca e, à medida que você vai fazendo as caminhadas e os estudos de campo, você consegue meio que linkar uma coisa na outra e até mesmo ter esse registro natural para melhorar a sua pesquisa. Sim, isso amplia a pesquisa, embora um historiador assim, mais acomodado não queira fazer uma coisa como essa. Não queira fazer, por exemplo, o que eu fiz para o doutorado. Eu caminhei do rio Itapemirim até o Rio São João. E Itapemirim no Espírito Santo. No Espírito Santo até o Rio São João. Aí me diz, mas isso aí é mentira sua. Você não fez uma coisa dessa. Eu falei, olha, eu era mais novo, eu não fiz o trajeto direto, eu percorria de um rio ao outro, parava. Um mês, no mês seguinte fazia o trajeto seguinte. Isso. Não fiz o trajeto entre Barra do Furado e o Rio Macaé, porque eu sabia que ele não ia encontrar nada, que eu já tinha percorrido aquilo anos antes de Macaé para Campos. Né? Então eu cortei esse trecho que é bastante longo. Peguei do Rio Macaé até o Rio São João. E depois do Rio São João fui peguei toda a enseada de Búzios, saí do Rio Una até a Ponta da Sapata. Falei, então eu fiz esse trajeto sim. Agora, se me convidarem para fazer novamente, eu vou dizer, agora não tenho mais idade, não consigo fazer, mas se me levarem um veículo, todo o esquema ali, caminhar um pouquinho, ainda caminho bem, sabe? E as pessoas até ficam assim, puxa, você quando entra no campo, você parece que é uma fera, você não dá atenção a ninguém, sai correndo, vai pela frente. Porque eu fico entusiasmado. É um conhecimento científico. Eu fico entusiasmado, o campo me anima, né? E esse trabalho, ele, além da tese, ele virou livro? Virou, está virando. Na verdade, está virando em 3 volumes. O primeiro vai do Rio Itapemirim até o Rio Guaxindiba, que fica em São Francisco de Itabapona. O segundo vai do Rio Guaxindiba até Barra do Furado, já está também pronto. E o terceiro vai do Rio Macaé até o Rio Una. Legal. E o que você observou à medida que foi fazendo essa caminhada? Aí a gente pode falar em espécies vegetais, em formações geográficas. O que te saltou aos olhos à medida que essa caminhada foi se desenvolvendo? A gente vai percebendo alguma coisa que a maioria não percebe. A maioria não percebe sequer que embaixo dos pés tem areia, que está correndo numa praia, que está numa restinga. Não sabe a diferença entre restinga e tabuleiros, por exemplo. Não sabe a diferença entre os tabuleiros e uma região rochosa. É tudo litoral, então as pessoas passam por ali tranquilamente, como se não tivesse, o ambiente fosse o mesmo. Então o que eu percebi primeiro, eu já sabia que essas diferenças existiam, mas sentir ao vivo é diferente, é outra coisa. Segundo, é fazer achados assim, inesperados, como uma planta que está num lugar que você não imagina que ela possa estar ali. Exemplo, lá em Rio das Ostras mesmo. Rio das Ostras, eu encontrei um pequeno bosque de mangue em cima de um costão rochoso. Que é raro de porque onde é que o mangue dá? O mangue acontece em foz de rio, no mar. É o que a gente chama de estuário, né? Ali a mistura da água doce com a salgada é um ambiente favorável ao desenvolvimento do manguezal. Ele pode acontecer também em lagoas que têm periodicamente ligação com o mar. Abre a barra, fecha a barra, então acontece ali. Eles podem acontecer em praias com baixa energia oceânica, como por exemplo nessa enseada de Búzios. Existe ali o famoso mangue de pedra. Mangue de pedra. Tudo estudado, que na verdade eu falo, vocês têm que estudar os outros manguezais
de Búzios e da região dos lagos. Bom, agora encontrar em cima de um costão rochoso, eu perguntei, como é que você veio parar aqui? Aí, bom, resposta. Eu mesmo dei uma resposta, depois consultei especialistas. O mar bate ali, quando a maré, quando está muito violento, ele empurra a semente lá para cima. Essas sementes se encontram num lugar para se desenvolver. Propício. Pelo menos né? Uma cova na pedra com um pouquinho de areia. Cresce ali a árvore mãe, que eu encontrei, a árvore mãe, a primeira, a que semeou as outras, não tinha mais espaço para poder se manter em pé. Então ela caiu, mas continuou viva e emitindo sementes. E essas sementes foram colonizando a área em volta. Quer dizer, isso para mim é uma coisa que é muito importante, tem um significado tremendo. Mas para um biólogo, não tanto, porque o biólogo está mais interessado num grande bosque e na produção primária e na ciclagem de nutrientes. Então só interessa a ele os grandes manguezais. E eu esses pequenos fragmentos você já ficou mais atento. Já é mais no meu caso, porque aí eu posso fazer também a relação, nesse caso aí do costão rochoso, relação entre a ação humana e a vegetação, não tanto, mas em outros lugares é perfeitamente possível fazer essa relação, dizer, olha, aqui esse mangue está condenado, assim como qualquer outro tipo de vegetação. Eu viajei agora pela Amazônia, uma viagem fantástica, assim, do extremo noroeste ao extremo nordeste. São Joaquim, São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade mais indígena do Brasil, onde 4 línguas são faladas oficialmente, o português e mais 3 indígenas. Desci pelo Rio Amazonas e fui até a Ilha de Marajó. Caramba, uma expedição! Quase que assim na linha do Equador, né? Tive a oportunidade de estar ali em cima da linha do Equador em alguns momentos. Então a gente vê lá também esse tipo de comportamento. Por exemplo, as pessoas passam por umas plantas assim e não dão a mínima importância. Eu encontrei lá bananeira, lá na mata, selva amazônica, bananeira, jambo, mangueira. Aí eu falo, o que vocês estão fazendo aqui? Porque são plantas que vieram de fora, isso. São plantas que vieram da Ásia, elas chegaram até lá. Quer dizer, isso daí é sinal de que houve uma troca, houve na verdade, né, no mundo todo, uma troca de espécies, e o mundo hoje em dia, você não pode dizer que uma espécie não vai ser encontrada em determinados locais. A planta mais conhecida na Índia, onde era Goa, né, colônia portuguesa, é a mangueira. Então, a mangueira é de lá mesmo. A segunda é cajueiro, o cajueiro é daqui. Para nós, o cajueiro é uma planta daqui menos conhecida do que a mangueira. A mangueira está nas ruas, está nas ruas, disseminado nas cidades. Assim, é nossa, né? Então estabeleceu-se uma espécie de mixórdia botânica no mundo que, em certo sentido, não é ruim, a não ser com certas plantas, como, por exemplo, o eucalipto, que é uma planta mais exigente, como a casuarina, eu sei que está havendo uma discussão muito grande em Macaé por conta da prefeitura que quer cortar as casuarinas. Então, é mais ou menos nessa linha que eu trabalho. Eu trabalho em história. Há historiadores ambientais que trabalham com documentos, assim, tipo mapa, documento escrito, livros, relatórios e pronto. Eu trabalho com isso também. Prefere a pesquisa de campo também. Não descuro da pesquisa de gabinete, mas não me basta. Eu vou para o campo também para poder complementar. Vamos falar das casuarinas. Eu noto que muitas vezes em vários lugares de Rio das Ostras você tem extensos lugares ali onde a casuarina foi plantada. E eu noto que muitas dessas casuarinas foram plantadas nos anos 90. Eu já vi perto de praia, no Balneário das Garças, e também mesmo dentro da cidade, principalmente no cemitério histórico, que é o primeiro cemitério da cidade. Um muro, ele tem, na calçada do lado de fora, tem várias casuarinas. E tem essa polêmica lá da Praia do Pecado, o corte das casuarinas. Certo,
A casuarina é uma planta, é uma árvore realmente da Mata Atlântica? Não é? O pessoal sempre fala que seria uma espécie exótica. É uma espécie australiana. Falam que é uma espécie exótica, mas falam que é invasora. Não é invasora propriamente, porque invasora é aquela espécie que invade um território por conta própria, como o algodão de seda, por exemplo, que está invadindo as praias, tudo. Foi trazida para ser plantada na Caatinga e, por conta dela mesma, ela foi se propagando, pegou todo o litoral e foi descendo. Está na altura de Macaé. Na altura de Macaé ainda não, mas quase. Está em Carapebus. Eu remonto aqui a um botânico campista que teve assim, fama, renome nacional e até mundial, que é Alberto Sampaio. O nome até de uma praça aqui, né? Alberto Sampaio trabalhou no Museu Nacional e indagaram, fizeram uma consulta a ele sobre qual a melhor árvore a ser plantada aqui nessa costa norte, Fluminense e até região dos lagos. Ele disse, olha, se a gente planta o cajueiro na beira da praia, a salinidade corrói, mata o cajueiro. O vento, né, conduz essa salinidade, mata. Pelo menos queima do lado da praia, porque o vento incide mais nessa parte do cajueiro. Se você plantar pitangueira, ela não cresce. O vento não permite. Quer dizer, as plantas nativas não prosperam na praia, foi o que ele demonstrou. Aí perguntaram qual seria a melhor planta para sombra. Ele falou, barraca de praia. Isso em 1915. Barraca de praia. Porque você coloca ali, ela recebe vento, mas você vai tirar quando vai embora. Essa vinga. Plantaram depois coqueiro. Não vingou. O coqueiro, a salinidade queimou. Plantaram mais alguma coisa também. Além do coqueiro, plantaram eucalipto também, não prosperou. Plantaram casuarina, que deu certo. Por que deu certo? Porque a casuarina tem uma folha que parece um fio. É o que a gente chama folha filiforme. Tem a forma de um fio. Então, ela enfrenta melhor o vento que conduz a salinidade. O vento passa e não causa muito estrago. Mas ela causa muito estrago na medida em que essas folhas caem, quando secam, caem e formam uma camada no solo que se incendeia com muita facilidade. E quando não pega fogo, quer dizer, ou fogo espontâneo ou fogo alguém provocando, né? Quando não pega fogo, ela inibe o crescimento da vegetação que é necessária para a restinga, para a praia, que é aquela vegetação que retém areia, que é a salsinha da praia, por exemplo, que é a hipomeia, que são plantas rasteiras que dá uma fixada na areia. Que fixam a areia. Então, eu acho que o ensinamento do Alberto Sampaio é válido até hoje. E em certas regiões, em certos locais, a planta melhor é a barraca de praia. Como é que pode, né? Um ensinamento tão antigo, né? Para poder. E a pessoa não leva a esse sério. Ensinamento mais recentemente. Na década de 90, eu estava integrando uma ONG, que hoje em dia, na verdade, foi todo mundo embora, fiquei só eu, acho que sou o único integrante, eu não considero que a ONG exista mais, mas de qualquer maneira, né, como eu sou o coisinha da ecologia, como me chamam aqui, né? Coisinha da ecologia. Coisinha da ecologia. Eu conto como essa história começou daqui a pouco. Então, essa ONG... Qual é o nome da ONG? Centro Norte Fluminense para a Conservação da Natureza, criado em 1977 e que vigorou até o final dos anos 90 e foi perdendo a galera força, foi saindo, não foi entrando de repente outras pessoas. Foi saindo, mudando de cidade. Tá, aí fiquei só eu nessa história. Bom, aí nós ingressamos com uma representação no Ministério Público a respeito da casuarina. Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual que entendeu que era uma questão de no âmbito federal. Transferiu para o Ministério Público Federal, que por sua vez
ingressou com uma ação no judiciário. E o judiciário deu ganho de causa a essa demanda. E então o judiciário está mandando, o judiciário daqui, acho que Macaé e daqui de Campos, mandando cortar as casuarinas nas praias que estão sob a influência, desse poder judiciário. Então isso já está acontecendo em São Francisco, de Itabapoana, está acontecendo em São João da Barra, e Campos está havendo uma resistência muito grande. E Macaé teve na Praia do Pecado. Mas aí, da Praia do Pecado, aí a prefeitura lá assumiu que vai cortar e vai plantar espécies nativas. Eu acho que isso não vai vingar, não. Acho que melhor vai ser barraca de praia mesmo. E aqui o prefeito disse que não. Aqui as casuarinas são incortáveis. Deixou claro isso. Incortáveis. Então, ele disse que essas casuarinas existem sempre existiram lá. Ele, quando nasceu, já existiam lá. Quer dizer, parece que a história começa quando ele nasceu e talvez termine quando ele morra, né? Não sei. Ele é especial. É uma questão de a gente estudar um pouco mais, tomar conhecimento. Mas agora a questão da coisinha da ecologia. Por que é coisinha da ecologia? Coisinha da ecologia. Eu vinha muito bem, caminhando, ia para a academia fazer um exercíciozinho para aguentar o tranco. E aí estou atravessando uma rua, uma pessoa que vem no sentido contrário me segura no meio da rua e fala assim: vem cá, você não é uma coisinha da ecologia? Então. Eu falei: bom, pode ser, né? pode ser por aí. Não, é que eu, sabe o quê? Eu estou com um problema. Eu falei: primeiro vamos fazer o seguinte, vamos sair do meio da rua para não ser atropelado. Vamos para a calçada? Tá, mas sabe o que eu estou enfrentando? Eu falei: na certa é alguma questão de desmatamento, de drenagem. Não, eu estou com muita barata na minha casa. Eu falei: meu amigo, aí eu só posso indicar você o seguinte: vai ao CCZ, né, Centro de Controle de Zoonose, para você resolver a sua questão. E aí eu criei um blog chamado Coisinha da Ecologia, porque você acabou de descobrir que era Coisinha da Ecologia. Compra em supermercado, a pessoa fala: eu te conheço, eu já te vi. Deixa eu ver onde é que eu te vi. Você não é o Coisinha da Ecologia? Eu falei: aí eu acabei assumindo. E o blog existe até hoje? Olha, muito mal, porque eu não tenho muito jeito para poder ficar atualizando toda hora. Atualizando. Aí o blog faz de mim o que ele quer, mais ou menos, né? Então, ele me domina mais do que eu. A tecnologia, às vezes, prega essas peças e tal. Pois é, e eu estou num mundo assim, muito digital, muito virtual, e eu não fui criado nesse mundo, né? Então tem dificuldade, como pessoas da minha idade têm, né? Entendi. E agora, falando do Rio Una, eu percebi uma preocupação sua muito grande com relação ao Rio Una. E eu vejo que é um rio muito pouco falado ou muito pouco conhecido. Quando uma atitude que a Prefeitura do Rio tem, que eu não sei se eles têm até hoje, mas eu acho muito interessante, é quando você está, às vezes, numa ponte, né? Você está ali, aí está lá, Rio Sepetiba, distância, tantos mil metros, quilômetros, deságue, Baía de Guanabara. Eu acho interessante quando o camarada coloca essa placa, que ele meio está te dizendo: olha, aqui embaixo dessa ponte tem natureza passando aqui. Eu acho que, de repente, a ideia que as pessoas tiveram, quando você diz o nome do rio, diz aonde que deságua e diz quantos quilômetros ele tem, eu acho que de alguma forma acende, principalmente naquela pessoa que mora na cidade, que não tem muito contato com a natureza. O Rio Una, eu entendo que é uma coisa semelhante. Você passa na rodovia, você muitas vezes tem até dificuldade. Aí é uma placa assim bem esmaecida, ponte sobre o Rio Una. Então você não tem muito aquela coisa. E eu noto uma preocupação sua muito grande. Primeiramente, o Rio Una, ele realmente ele faz a demarcação da fronteira Cabo Frio e Búzios. E qual é a sua preocupação maior ali com relação a esse rio? Olha, primeiramente, em relação aos nomes dos rios. A gente está perdendo essa cultura. Porque os povos indígenas davam nome para tudo. Todo rio tinha um nome. Podia ser muito grande, podia ser pequeno, tinha um nome. Qualquer animal tinha nome. Quer dizer, a gente fala abelha, eles não falavam abelha.
eles diziam o nome daquela espécie de abelha. Então, uruçu, né, jataí, eram espécies diferentes. Então eles classificavam, já antes de Linneu na Europa fazer isso, eles já tinham classificação própria. Então a gente. Com certeza pode ter ajudado muito na pesquisa científica posterior. Porque eles já diferenciavam. Muito bem, você vai dizer, essa espécie aí, eu vou dar um nome binário para essa espécie, como os europeus fizeram, né? Mas eles davam um nome só para a espécie e a espécie estava identificada. Os rios também. E a gente foi perdendo essa cultura. Hoje a gente pergunta a uma pessoa, que rio é esse aqui? O pessoal aqui trata de rio. Valão. Eu estou sabendo que é um valão, isso aqui é um valão, é um rio, é sei lá, uma coisa assim, mas não sabe o nome. Bom, o rio Una desemboca em Cabo Frio, mas ele tem um trecho dentro em Búzios. Ele é o maior rio da pequena região dos lagos, como eu denomino. A grande região dos lagos, para mim, começa no rio Macaé e vai até Maricá. Então, é o maior rio dessa pequena região dos lagos. É um rio tem gerado muita polêmica porque a região dos lagos capta água na bacia do São João para abastecimento público. Na represa de Juturnaíba? Na represa de Juturnaíba. Então faz a transposição. As pessoas não sei se entendem muito bem o que é transposição. Quer dizer, ultrapassam o divisor de águas do Rio São João para a região dos lagos e abastecem os municípios todos da região dos lagos. Por que o Rio São João? Porque não há nenhum rio que tenha essa capacidade na região dos lagos, na pequena região dos lagos. Não tem. O Rio Una não conseguiria abastecer. Os outros rios que existiam na região dos lagos, eu levantei quase que todos, com cartografia antiga, né, estão sendo soterrados, estão sendo cobertos, estão sendo poluídos e também não se prestam a isso. Então o Rio Una tem sido assim tem merecido um clamor popular muito grande, de Búzios principalmente, porque há até assim a ideia, o plano de fazer a captação para Búzios no Rio Una. E o Rio Una passou por muitas transformações, né? Quando ele foi descrito na década de 30 pela engenharia sanitarista, como se dizia, para aqueles que drenaram, né, pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que não existia ainda, né, era a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense. Então o Rio Una era muito mais rico, tinha muito mais água, tinha uns banhados enormes, era todo cercado de mata nativa. E o que o DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que sucedeu essa comissão, fez? Canalizou. Canalizar, que a gente chama de retificar. Mas eu falo, olha, retificação não é um conceito muito bom para isso, porque quando a gente pega um dicionário e vê o significado de retificar, a gente vê que é consertar. Quer dizer, o DNOS entendia que os rios todos estavam errados, com defeito. Isso eu vi, tem por escrito, depoimentos por escrito. Era assim um caos. Né? Então o DNOS era o órgão que corrigia e canalizava tudo, dava uma forma geométrica. E o Rio Una é assim, um M com as pernas bem abertas. Né? E os brejos que existiam ali, os banhados, foram todos dessecados. E agora aparece a ideia de lançar o esgoto tratado em nível terciário, que é o nível mais avançado, na bacia do Una. E a população de Búzios não quer isso. Já se aventou uma outra possibilidade, fazer um emissário submarino e jogar em alto mar. Não haveria problema, porque o esgoto está tratado em nível terciário, ele teria muito pouca matéria-prima, e não seria como o emissário submarino do Rio de Janeiro. Né? Os dois, na Barra da Tijuca e em Leblon. Não seria nesse nível. Então, há esse impasse. Né?
O que fazer? Lançar a água do esgoto tratado, usar para irrigação urbana, também é muita água para pouca demanda urbano. Então daí que há esse passe todo. De fato, se o Rio Una for usado para o lançamento do esgoto de nível terciário, ele vai alterar o volume, a vazão do rio, e vai alterar a relação entre mar e rio na foz. Em princípio, isso pode afetar o manguezal e pode afetar as comunidades que vivem ali na foz do rio e que dependem. São comunidades quilombolas, inclusive, que vivem ali da coleta, da pesca. Isso pode afetar. Daí, então, essa grita toda. Né? Entendi. Eu ajudei a produzir Eu participei de uma produção de um filme que já foi apresentado lá em Búzios, vai ser apresentado aqui também. Qual é o nome do filme? Olha, eu... não botaram não, nome. não sei, eu acho que é um documentário sobre o Rio Una. Se tem um nome eu não estou lembrando agora, mas vai ser apresentado. Ficou bom, sabe? Ficou bom. Legal. Mostrar porque as pessoas estão se interessando pelo Rio Una. Mas não é o Rio Una na foz só, não. Eu falei, mergulhem mais para o interior. Tem que pesquisar, percorrer toda a extensão dele, que não é muito grande. São 30 quilômetros. Ele nasce em Cabo Frio? Não, ele nasce em Arraial do Cabo. Olha. Arraial do Cabo. Porque é o rio maior dessa pequena região dos lagos. Mas é um rio muito pequeno, 30 quilômetros praticamente nada. Não é nada. Mas depende da região. E essa dependência que vai definir se o rio é importante ou não. Quer dizer, o rio Guaxindiba, que é um rio daqui que as pessoas acham que não é importante, é maior do que o rio Una. Mas o rio Una é mais importante para a região dos lagos do que o Guaxindiba para a aqui. região. E como em relação aos rios que desembocam na Baía de Guanabara também, que quase todos eles poluídos. Não pode, né? Quase Destruíram. todos eles poluídos. Aí eu vindo do Rio, de Niterói para Campos, passei num trecho, o Rio Bomba. Rio Bomba, que é um córrego, todo poluído. Agora, entre uma pista e outra da BR-101, existe um vão e ali nasceu um exemplar de mangue branco. Eu estou aqui. A natureza ainda resistindo. Eu estou aqui. Eu existo. Então eu estou me mostrando para ver se vocês consideram alguma coisa. Levem em consideração que a natureza está precisando de ajuda. Eu fico indignado como você avançou em várias áreas do conhecimento científico e você não consegue fazer a preservação de um rio. É verdade. Infelizmente é isso. E falando do nosso querido Rio São João, eu percebo que a população de Barra de São João, né, e as pessoas que se divertem lá, gostam muito ali da foz do Rio São João. E temos também a ponte ferroviária, né, que na verdade nunca passou um trem nela e se tornou a velha ponte de Barra. Ela acabou ruindo, né, devido a problemas na construção. Inclusive eu vi um artigo seu, nessas horas, que você vê que os 6 seguidores se prepararam para essa entrevista. Tá vendo? Me preparei. Eu percebi que quando você fez uma viagem, quando era adolescente, era criança, passou nessa ponte, ela ainda era íntegra, né? Sim. Conta um pouquinho sobre essa sua passagem aqui, pelo Rio Dourado, também você falou no artigo sobre o Rio Dourado, e sobre o próprio Rio São João. Olha, em 1959, eu tinha o quê? Eu tinha 12 anos. E aí meu pai teve essa ideia de passar um mês em Barra de São João. Ele escolheu isso, eu não entendo muito bem por que ele chegou a essa conclusão, mas ele tinha uma baratinha. Acho que ele queria passear. Uma baratinha, ele gostava de pescar. Ele tinha uma baratinha que não era assim, tinha um banco só na frente, não tinha nada atrás. Os 4, minha mãe, ele, meu irmão e eu, nós 4 na frente. Eu acho que umas 8 horas de viagem do Rio até lá. Caramba, e aventura. Passando por essa ponte, e a gente ficou hospedado num hotel muito pequenininho que funcionava atrás de um posto de gasolina. Nós passamos um mês ali
E eu me interessei por aquilo, eu gostei, eu não tinha conhecimento suficiente. Meu pai saía para pescar, mas como eu era azarado e como não gostava, eu tinha pena dos peixes, eu não botava isca no anzol, e meu pai achava que eu era um péssimo pescador. Então meu pai andou tudo, a gente saiu de Barra de São João, foi a Macaé, na baratinha dele, passou em Rio das Ostras. Rio das Ostras era uma colônia de pesca, praticamente, era muito pequena. E eu imagino que a rodovia Barão Peixoto era toda de estrada de chão. De chão, de chão. A gente foi até Macaé porque ele queria pescar em Macaé. Aquela mata que tem ali na entrada da estrada de Búzios, a mata de Restinga, que foi muito elogiada admirada pelos naturalistas europeus que passaram por lá, era muito maior. Depois a Marinha foi vendendo e ficou com um pedaço menor, né? Ah, então seria aqueles condomínios Florestinha, Verão Vermelho. Então tudo ali era mata. Mata enorme. Fechada. Então o que me chamou a atenção foi isso. Rio das Ostras, uma colônia de pescadores. Poucas casas mais, mas não havia essa conurbação que a gente vê hoje. A gente sai de Macaé, vai até a entrada de... Quase, passa por Unamar ali, está tudo ligado. Unamar, Barra de São João, Rio das Ostras, até Macaé. Daqui a pouco vai virar uma cidade só. Uma cidade só. Já tem até pesquisador que é assim, entusiasta do progresso, né? Que está dizendo, nós temos que criar uma segunda área metropolitana no estado do Rio de Janeiro, que é essa área só que é prédio, para receber vantagens, para receber royalties, para receber financiamento, não sei o quê, para investir no progresso. Para ter mais asfalto. Eu falei, só falta, está querendo o quê? Ligar Macaé direto, urbanizar de Macaé a Campo. Aí eu vou fazer uma coisa assim, um megalópole. Vai fazer uma autopista. Que é uma coisa dessa. Pois é, então ali minha mãe, como sempre, lembrou que ela tinha uma tia que morava em Rio Dourado, insistiu muito junto ao meu pai, que queria visitar essa tia, que morava lá na fazenda, sabe, isolada do mundo. Aí a gente foi lá, eu conheci pela primeira vez essa tia dela, que era minha tia-avó, e logo depois ela morreu, e o marido também, e eu voltei lá outras vezes mais, mas em reunião de família. Então eu conheci essa área num tempo em que eu ainda não tinha muito interesse pela questão como eu tenho hoje, mas em que eu encontrei um outro ambiente bem diferente do que é hoje, né? Diferente do que é hoje, e me parecia mais salutar. Quer dizer, eu senti o cheiro, me lembro do cheiro da praia. Olha só. O cheiro da praia, que me marcou muito, aquele cheiro de salsugem, né? E aquilo me marcou muito, aquelas praias saudáveis, salutares que estavam lá. Mas muita gente fala que o ar de Rio das Ostras, enfim, da região ali, é um ar diferente, né? Você se sente bem, né? De ficar por ali. E o Rio São João? Bom, o Rio São João eu conheci em dois momentos, assim, nesse primeiro momento, com 12 anos, e depois... Já pesquisando. Pesquisando, né? Estive lá, pelo menos acho que umas 3 vezes. A última caminhada que eu fiz foi exatamente essa, de Macaé até o Rio São João. Mas parei em Rio das Ostras, fiz uma palestra dentro de um evento que estava havendo lá, com o reitor da PUC Rio, que era o padre Josafá. Eu ajudei no plantio de mudas que ele trouxe, que ele era botânico. Depois continuei a caminhada até Rio São João, pela praia, para ver o que eu encontrava mais. E encontrei muita coisa. Também encontrei muita coisa porque eu chegava, parava assim num bar na beira da praia e perguntava: o senhor conhece aqui planta de mangue? Não, aqui não tem nada disso não. Aqui você só vai encontrar mangue ou no Rio São João ou no Rio Macaé. Eu encontrava em lugares que ninguém sabia. E eu falei, a caminhada é fundamental. Essa forma de pesquisar, para mim, é indispensável, porque ela me revela coisas que os documentos não vão me revelar. Legal. E aí eu percebo que a galera ali de Barra de São João, mesmo de Unamar ali, gosta muito ali da foz do Rio São João.
Eu particularmente fico um pouco preocupado por causa da questão da poluição, da possível poluição. E eu vi muitos artigos, enfim, falando da poluição do Rio São João no passado por plantações de arroz mal sucedidas. E eu vi até documentário falando da contaminação por azoto. Eu não sei se é algum subproduto da questão do uma arroz. substância química que de fato é muito poluente. E aí eu estou imaginando então que essa captação na represa de Juturnaíba, que inclusive, não sei se você já fez alguma caminhada na represa, dizem que lá é muito bonito, lá, uma paisagem muito bacana, o pessoal faz passeios, às vezes faz monitoramento da qualidade da água, dizem que lá é muito bonito. E eu percebo que de repente você vai ter o Rio São João abastecendo várias localidades bem. E eu sempre imagino que à medida que ele vai chegando ali no segundo distrito, de Cabo Frio, Barra de São João, ele já começa a ter o impacto da questão ambiental. O senhor chegou a observar algum impacto nesse sentido? Olha, eu observar mesmo assim, por minha conta, em loco, não. Mas pelos estudos, sim. O que eu conheci especialistas, um especialista principalmente em limnologia, que me disse, não existe mais lagoa de Juturnaíba. Aquilo não é uma lagoa natural, aquilo é uma lagoa artificial. Aquilo foi criado para abastecimento dos municípios que estão ali por perto, inclusive a região dos municípios da região dos lagos. Então, quer dizer, a configuração da bacia era muito complexa antes dessas intervenções. De fato, a gente pode ver isso pelos mapas antigos, como era a configuração da bacia do Rio São João e como ficou depois. Ela ficou empobrecida. Ficou empobrecida na medida em que tudo foi canalizado de uma certa maneira, ficou tudo em linha reta, né? Que a complexidade sofreu bastante. E eu não sei se bom, eu acho que isso não é bom, causa impacto ambiental. Causa impacto ambiental para fauna, para flora, para a bacia em si, e não só apenas o arroz, né? A cana também entrou ali. Ah, a cana, é verdade. Entrou ali, e a Grisa, que é uma destilaria, um grande volume. A destilaria produz vinhoto, né? Mais vinhoto do que álcool, propriamente. Para cada litro de álcool, há uma equivalência de 12 a 14 litros de vinhoto. E o vinhoto é poluente. Dizem que já existem sistemas instalados. Eu sei que é possível tratar o vinhoto. Colocar em bacia de decantação e depois que ele perde o poder poluente, ele pode ser lançado no corpo hídrico. Mas a gente não tem certeza disso, sabe? A gente sabe que no Brasil não se tem certeza disso. Tanto que supõe-se até que existam ligações, que eu não confirmei isso, eu confirmei só uma. Ligação do Rio São João com o Rio Una para despejo de vinhoto. Entendi. Porque o Rio Una vai correr ligeiramente num nível mais baixo do que o Rio São João. Então, eu percebo quando anda, né, faz passeio ali no Rio São João, como que é uma paisagem muito agradável, né? Você vê vegetação preservada, mesmo sim, na área urbana. sim. A própria localidade, né, o segundo distrito de Casimiro, Barra de São João, com um casario que, apesar de muitos ataques à questão do patrimônio histórico, tem uma parte ali muito bem preservada, que alguns restaurantes, algumas pessoas que perceberam ali uma pegada turística ali, a própria Casa de Cultura do Casimiro de Abreu, um gramado bonito. Então, quer dizer, ali tem um potencial para ser uma região assim, extremamente turística e moldurada pelo Rio São João. Exatamente. Coisa que é muito rara de você ver. Fazer passeio por esse trecho final do Rio São João, esse tirão final do Rio São João, é muito bonito. Eu já fiz isso, quer dizer, um barco a motor, a gente sobe até uns 10 quilômetros acima e volta. As margens têm uma vegetação muito bonita, né? Agora, eu estou imaginando que nas suas caminhadas você pode ter passado por alguns perrengues. Conta aí pra galera aí, de seus seguidores, algum perrengue eu vou que te você contar teve. o perrengue maior que eu sofri. Foi entre Rio Macaé e o Rio das Ostras. É mesmo? Foi. Gente, porque... eu achei que ia ser um lugar mais Não, tranquilo. eu cheguei ali, há um trecho ali, acho que não está mais assim. Um trecho
absolutamente desértico. Né? A praia é linda. Itapebuçus? Itapebuçus, não, um pouco mais adiante. Tem uma praia um pouco mais ali de Itapebuçus. Eu falei, estou caminhando naquela praia, com o quê? Qual ano? Qual ano mais ou Isso menos? foi 1999. 1999. Um pouco antes do boom do petróleo. O que eu estou caminhando ali com o quê? Com uma máquina fotográfica e com um gravador. Porque eu gravava tudo que eu estava Exatamente, para você não Depois eu confiar na chegava em memória o casa, tempo Eu todo. chegava em casa e passava no papel. Só com isso. Aí aquela praia deserta enorme, que não acabava nunca. Eu falei, meu Deus do céu. De um lado eu vejo aqui a floresta, do outro lado eu vejo o mar. Eu aqui no meio. Se eu sofro alguma coisa, eu sou um animal. Aí você começa a delirar. Já né? imagina que vai acontecer Animal tudo de errado. feroz sai dessa mata aí e me ataca. Ou então eu tenho um ataque cardíaco aqui, ou então me sinto mal. O que eu faço? Eu não tenho sequer como me comunicar com as pessoas. Aí eu entrei em pânico. Até o momento que eu falei, não, agora não adianta, agora você está aqui. Já tô no caminho, vou embora. Voltar não dá, porque é a mesma distância que você vai percorrer se você continuar. Aí, mais adiante, eu encontrei uma pessoa que me disse, olha, não vai por aí não, porque aí eu estava chegando na fazenda de Itapebuçus. Estava chegando lá. Aí a fazenda tem, o dono coloca jagunço para poder vigiar. E o senhor pode levar um tiro lá. E tem mais outra coisa, tem uma pedra ali que não dá para subir. Bom, eu falei, vamos ver, né? Voltar, não vou voltar. Seguir em frente. Já tô aqui mesmo. Seguir em frente, vi a pedra. Mas você ficou com mais medo da pedra ou do jagunço? Do jagunço. A pedra, eu falei, a pedra não vai me atacar, a pedra eu posso cair dela, eu dou um jeito. Agora, o jagunço, você nunca sabe o que está passando na é. cabeça da pessoa. Bom, subi a pedra, falei, até que não é tão problemático assim. Subi, atravessei pedra. Foi onde eu encontrei o mangue no Costão Rochoso. Era um Costão Rochoso. Ainda tá lá. Desci, Então, subir a pedra já valeu a vi pena. lá uma placa, Fazenda Itapebuçus. Tá. Não encontrei nenhum jagunço, continuei tranquilo. Você sabe que praia é essa, né? Não, mas eu achei legal que pelo menos te alertou, né, do espírito. Então você já fica mais atenta. Nas outras praias, eu percorri do Rio Itapemirim até o córrego de Marobá, né? E habitado, tudo habitado. Depois do córrego de Marobá até o Rio Guaxindima, tudo habitado também. Quer dizer, uma casinha aqui, outra casinha ali, mas você... Então você tinha ocupação humana em alguns lugares. Se alguma coisa eu peço socorro ali, alguém vai me ajudar, mas chegar numa praia deserta dessa, falei, como é que pode uma praia tão bonita dessa, ninguém ainda descobriu para destruir? Não sei como é que está agora, porque eu não voltei mais. Vou te atualizar como é que está lá. Tá, então, quer dizer, esse foi o maior perrengue que eu passei nessa caminhada. E fala um pouquinho do Rio das Ostras. Você já falou daquele mangue que você encontrou lá em cima da pedra. Quais foram ali as descobertas, os achados? Bom, primeiro conheci Rio das Ostras em 1959, como eu falei, né, sendo uma colônia de pesca. Depois voltei a Rio das Ostras durante essa pesquisa minha, algumas vezes, inclusive acompanhado de uma bióloga da antiga FEEMA, que hoje é INEA, e que me orientou bastante nas pesquisas. Quer dizer, já que você vai para o campo, já que você vai usar plantas e rios e animais como documento, você tem que saber alguma coisa disso. Então, o que a gente descobriu primeiro? Que... Lembra do nome da bióloga? Norma Crude. Norma Crude foi assim foi uma paixão intelectual da minha vida, que é uma pessoa extremamente difícil, sabe, irritada. E eu conheci Norma Crude em 1979, na antiga FEEMA. Eu fui com um grupo de pessoas e ela não gostou de ninguém, achou que todo mundo era picareta, mas não sei porque ela olhou para mim, a gente conversou um pouquinho, ela falou, não, uma afinidade científica. O cara, parece que é mais... Então, depois disso, a gente começou a conversar, a trocar ideias. Eu fiz contato com Norma até as vésperas da morte dela, que eu senti bastante, porque ela vinha a Campos, ela vinha me ajudar a orientar, porque ela tinha interesse nessas coisas também. Porque de alguma forma você talvez
colocaria termo, ou faria os seus achados e teria um artigo científico, talvez. E a gente teve 3 que publicamos. Eu falei, Norma, eu não mereço estar nesse artigo porque é seu. Não, mas você me ajudou muito, então o seu nome está aqui também. Então a gente descobria as coisas, eu ligava para a Norma, ela não tinha mais perna suficiente para fazer o que eu fazia. Então, eu quero que você entre ali e tire uma fotografia no Rio Macaé. Entrei no Rio Macaé, entrei com aquela máquina dela, de repente afundei e a máquina lá em cima. E eu falei, Norma, não dá para prosseguir não, porque eu estou com água no peito. Vai em frente que você consegue. Porque ela não conseguia, ela era baixinha, então eu ia fotografia. Então, e aí contraí estafilococos, eu acho. Meu Deus, eu vi Macaé. Aquela injeção muito dolorida, Bezetacil, conta disso. Aí depois aqui também, no Rio Guaxidiba, que eu entrei no mangue, aí eu falei, Norma, eu estou vendo um monte de cobra, descreve. Aí eu descrevia, pode ir em frente que é tudo mansa. As cobras fugiam, mas aí eu afundei direto também. Só salvei a máquina dela. Caramba! E entrava em tudo que ela canta, ela queria. Ela era uma pessoa obsessiva. Pô, sabe? legal. Obsessiva. Ela queria coisa, era pesquisadora nata mesmo. Não era que pesquisador que quero fazer isso, tem que fazer isso porque estão me mandando. Não, eu quero ir lá por minha conta. E eu era as pernas dela. As pernas dela. Mas aí, e qual foi o outro achado que vocês tiveram no Rio das Ostras? Rio das Ostras. O achado, agora, retomando. A Norma mesmo atualizou um estudo científico da década de 80, dizendo que uma determinada espécie de mangue chegava até o Espírito Santo. Ela e uma colega dela, antes de me conhecerem, viram um ponto terminal dessa planta, que vinha da Flórida, nos Estados Unidos, até o rio Itabapoana. Até aí ocorre. E aí eu desconfiei em Rio das Ostras que essa espécie estava lá. Eu falei, que coisa estranha. Termina em Macaé, termina uma, em Rio das Ostras começa outra, por que não vem? Aí eu fui com ela lá, chamei, falei isso, ela voltou, veio rápido. Ela falou em pesquisa, era com ela. Ela falou, de fato você está certo. Uma espécie termina no Rio Macaé, a outra espécie começa no Rio das Ostras. Vamos escrever um artigo sobre isso, vamos divulgar isso para a comunidade científica. Aí eu falei, poxa, eu aprendi essas coisas, né? Todo mundo repetindo que essa espécie vai até o sul do Brasil e parava ali. Então, essa foi uma descoberta. A outra questão foi verificar que a urbanização do Rio das Ostras, né? O que aconteceu com o Rio, que depois o Rio passou por obra de dragagem, de drenagem, pelo DNOS, e eu acho que houve um empobrecimento do Rio ali. Depois eu fiquei contente com um prefeito que minimamente tentou ali, Sabino proteger, tentou ali preservar o mangue e tal. Até na época me perguntaram qual é o melhor prefeito da região, na sua opinião. Eu falei, eu Sabino. Não, mas é o que eu falo, quando você tem um prefeito que minimamente olha para o meio ambiente, ele acaba sobressaindo dos demais que não estão nem aí. Entendeu? E eu percebi também uma coisa lá no Rio das Ostras, que o próprio bairro da Boca da Barra, que é o bairro dos pescadores, dos Rio das Ostras antigos, descendentes de pescadores, ele na verdade veio de um aterro irregular feito por proprietários particulares. Quando foram lá autuar o camarada correu, deixou o maquinário para trás e ficou aquele território que era todo membrado, tinha várias saídas e entradas do rio, enfim, acabou se transformando no bairro Boca da Barra. Ficou aquele território aterrado e as casas começaram a ser construídas ali. Acabou, como você fala, né, empobrecendo o rio, né, deixando ele com menos biodiversidade. E o outro grande problema é a questão mesmo do esgoto doméstico. Você não tem o cuidado, chegou às famílias, na mesma hora a rede de esgoto tem que chegar junto, tratamento desse esgoto, exatamente para tu tentar preservar o rio. E mesmo com toda essa agressão, você ainda passa numa passarela, você vê os caranguejinhos ali tentando sobreviver. Eu vi tudo isso. Você vê as espécies de mangues ali. Eu vi tudo isso. Quer dizer, eu voltei ao Rio das Ostras numa época que, no trecho final do rio,
do lado esquerdo era uma parte mais elevada, e um mangue mais saudável. Do lado direito, não tanto, porque eu vi aqueles canos de lançamento de esgoto no rio. Aí, pô, E aí, mas vi essa pontezinha, essa passarela que você falou. Eu fotografei tudo isso. Tem uma fotografia antológica que eu guardo, recordo até hoje, um barco entrando no Rio das Ostras, um barco pesqueiro entrando no Rio das Ostras, entrando pela Foz, né? Fotografei isso que achei. Opa, logo vai ter que compartilhar com os seus seguidores essa foto aí. Vamos, a história tem que ser preservada. De 1999. Escrevi, sabe o quê? Um relatório das minhas pesquisas em Rio das Ostras que não estão no livro. O terceiro volume, talvez eu inclua. Opa! Porque o Rio das Ostras vai entrar, né, no terceiro volume. Legal. Já tá pronto para eu ter que fazer a revisão. A minha questão é a seguinte: é muita coisa para eu fazer na minha vida, é muito livro que eu quero escrever, então eu começo eu falo, aí para esse, começa o outro. Peraí, vou dar um tempinho aqui que já está quase mais ou menos pronto, vou pegar esse aqui, porque estão me pedindo para fazer, aí eu vou naquele outro, aí aparece um outro, aí eu falo, no final eu acabo sem fazer nenhum. Então até agora eu tenho que ter disciplina. Para poder terminar começar o outro. E o outro peso que entra na vida da gente é a idade. Não que a idade me atrapalhe de escrever, pelo contrário, até me ajuda, porque você tem mais experiência, tem mais estrada, mas tem pouco tempo de vida pela frente. Então eu não posso planejar quanto é isso, pode acontecer de uma hora para outra. Aí você entra naquela fase em que seus amigos já estão morrendo. Cara. Aí é terrível. Olha, há poucos dias disseram, um colega seu morreu, que eu não via há 3 anos. Né? Eu falei, não é possível. Esse camarada era professor de educação física, depois fez história, era um sujeito sadio, um sujeito que não fumava, que não bebia, um sujeito que não se permitiu engordar, tinha um perfil excelente. Teve um infarto e morreu. Caramba. Aí eu falo, bom, isso não me estimula não, isso não me anima não. Você não me anima porque eu não tinha esse histórico do meu amigo, não, do meu colega. Aí fica difícil. Agora, falando especificamente do nosso querido Rio Macaé, você já falou um pouquinho dele, né, por conta aí dessa... O que você viu de interessante que vale a pena compartilhar aqui com os amigos dos seus seguidores do nosso querido Rio Macaé? Olha, eu não sei se o que eu tenho a compartilhar com os seus seguidores, alguma coisa de interessante, alguma coisa assim de bela, né, que possa animar com relação ao Rio Macaé. O Rio Macaé, no trecho final, tem uma planície que o próprio rio formou. Uma planície diferente da planície daqui de Campos, que é uma planície que tem formações pedregosas. Quer dizer, a gente pensa que são pequenos montes que estão ali naquela planície. Ali se formou uma bacia hídrica fundamental, não só para abastecimento público, como também para biodiversidade, para a riqueza ambiental que existia ali. O que aconteceu? Mais uma vez, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento achou que o rio estava errado. E nessa parte final, esse órgão atuava geralmente no trecho final dos rios. Foi lá e drenou. Aquilo que a gente conhecia como brejo da Severina desapareceu. Tanto assim que, para a BR-101 correr internamente e não ter estrada na praia principal, houve um período de 2 anos para estabilização do terreno. Então a gente encontra ali uma planície que foi muito empobrecida por essa drenagem. O Rio Macaé ficou muito raso, ficou largo, ficou reto, ficou raso, e ele tem que atender a muitos interesses, a muitas demandas. Ele atende a abastecimento público de água de Macaé, atende a Petrobras, atende a Rio das Ostras, e tem outras... Atende Friburgo também? Atende, então... Tem captação de água lá também. É muita demanda para pouca água. E essa água, na verdade, diminuiu em termos de volume
é exatamente por essa drenagem excessiva e pela urbanização muito grande de Macaé. Quer dizer, isso aumentou a demanda. Reparem que ali o que sobrou na foz do Rio Macaé foi uma ilha criada, inventada, que aquela ilha não existia. A ilha Colônia Leocádia nasceu. Ilha Leocádia, é verdade. Só fala muito Nasceu dela. exatamente dessa canalização. E acabou tendo ocupação de moradores. E ali, sobrou uma mancha de mangue. Eu estive ali pesquisando, num tempo que era possível entrar ali sem correr risco de vida. É que pode, né? Eu cheguei, entrei, foi em 98, eu acho, não faz muito tempo atrás. É. Não, mas as coisas só pioraram, né? Só pioraram. Então entrei ali, não tinha muita habitação ainda, mas quem que estava induzindo o crescimento urbano para lá? O governo do estado. Criando logo um CIEP ali dentro e criando... Aí a população lá. E aí os postes de iluminação que são colocados e se estimula. Aí eu conversando com uma pessoa lá, uma pessoa que de baixa renda, eu perguntei, o senhor é nascido aqui? Nascido e criado. E eu falei, o senhor vivia de quê? Eu comecei como pescador, sabe? E agora o que eu faço? Eu faço aqui é roçar lote para construção de casa. Eu vou, corto esse mangue para o pessoal fazer isso. Aí um outro do lado dele cutucou achando que eu podia ser o fiscal, talvez. Aí ele falou, não, eu falo isso para qualquer um. Porque aqui não sou só eu, não. Eu posso apontar quem mais faz isso aqui também. Aí eu falei, já que o senhor é nascido e criado aqui, o senhor me diz uma coisa, esse mangue vai até onde? Ah, isso sobe a serra, vai até Friburgo. Eu falei, não é daqui, claro que não é, porque eu nunca vi maré subir montanha, né? Aí depois conversei com um pescador mesmo de lá, aí eu vi essa questão, pobre contra pobre. O pobre antigo, que tinha mais estabilidade como pescador, e o pobre que veio de fora atraído pelo progresso, pelo emprego. E não conseguia se inserir no mercado de trabalho, então buscava alguma coisa para fazer. Eu não havia nenhuma condenação da minha parte, eu estava entendendo. O camarada está tentando sobreviver aqui, o que ele faz? Roça terreno, roça manguezal, para construir para construção. E ele está ganhando dinheiro, porque a pessoa compra o terreno agora, dele. O pescador, olha, esse pessoal que veio para cá só está trazendo desgraça para gente. Porque eles roçam tudo. Esse mangue, eles não sabem o que esse mangue representa para gente, como dava peixe aqui. E esse mangue é importante para pesca. E aqui no Rio, o que aparece? Aparece garagem de ônibus que joga óleo, e não sei mais que joga isso, e esgoto, e tudo. E o Rio, o senhor não pode nem imaginar. Isso eu tenho um documentário. Porque eu fiz um documentário, eu ajudei no documentário, na verdade, porque eu não sei filmar. Mas então, um cinegrafista me fez a proposta, o IFE, aliás, o IFE fez a proposta de um aluno meu. Olha, eu sou do IFE, eu não sei essa coisa, mas você faria um documentário sobre isso, aceitaria fazer? Lembra do nome do documentário? Documentário eu posso te mandar. Ah, legal. Os manguezais do Norte Fluminense, que vai do Rio Itabapoana ao Rio Macaé. Aí você tem o depoimento desse pescador. Tudo aqui é cachorro morto, é óleo, é tudo isso aqui que veio e atrapalhou a nossa atividade. Quer dizer, um indivíduo que era pobre, mas um pobre estável. Sabe? E um pobre que veio de fora, que para viver fazia aquilo, estragava o ambiente do outro. O próprio ambiente do outro. Então, eu vi isso no Rio Macaé, né? Eu vi a destruição, a superurbanização do Rio Macaé. A morte lenta do Rio. E vejo outra coisa também, que Macaé está crescendo para um lugar que é fundamental para a própria cidade. Está crescendo para o interior, para dentro. Né? Então ali está avançando sobre uma área que era toda da bacia do Rio Macaé, e que é a área de acumulação de água. Mas aí você começa a aterrar e ter construção ali, deixou de ser um local de acumulação. Quer dizer, ali havia uma biodiversidade fantástica, até de peixe mesmo. Pescador pescando ali, banhado ali dentro. Agora eu chego lá, eu fui uma vez chamado por um promotor do estado. O que esse promotor está querendo comigo? Aí perdi um dia de trabalho, fui a Macaé. Entrei lá no Ministério Público, no prédio do Ministério Público, me apresentei.
Aí a atendente falou assim, o senhor pode esperar um pouco que ele está em audiência. Esperei mais de 1 hora. Aí enquanto eu estava esperando, eu saí em torno, fui fotografando tudo. Inclusive a irregularidade do prédio do Ministério Público. Fizeram um aterro para o prédio ser construído. Isso. Da Justiça, do Ministério Federal também. Isso, tudo. aquela a área de crescimento da cidade. Aí tá, quando eu... ele pode atender o senhor agora. Eu entrei, aí ele me cumprimentou. Olha, eu chamei o senhor aqui porque eu queria saber se o senhor existia. Eita. Eu falei, mas por que isso, doutor? Não, porque tem parado aqui uma porção de representação com a sua assinatura. Eu falei, mas eu não mando nada para cá. Não, mas o Ministério Público, a sede de Campos, o promotor de lá, manda para mim. E eu queria saber que essa enxurrada toda. Eu falei, pô, doutor, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu existo, estou aqui, está aqui minha identidade, e vou dizer mais para o senhor. Eu vou entrar em breve com uma representação contra o Ministério Público por ter construído uma obra em lugar indevido, como eu já fiz com Piúma também. Fizeram um prédio dentro do manguezal. Você vai receber em breve. Não tomou um susto, né? Não, até que não. Eu sei como é que é. A gente toca, isso não vai acontecer nada. Não. Beleza. Professor, espera um pouquinho que eu já volto, porque eu tenho que avisar para os meus seguidores aqui, que senão esse povo não dá like. Espera aí. Galera, estão gostando do convidado? Rapaz, não é todo dia que você tem um camarada desse aqui nos 6 seguidores. Então você que ainda está na dúvida, dá o like, se inscreve no canal. Não é todo dia que a gente tem um convidado bacana que nem esse. E cada like que você der é mais audiência e mais convidados legais como ele. Então, vamos dar like aí. E aí, falando um pouquinho do projeto dos 6 seguidores. A gente fala de história, cultura e meio ambiente. De Rio das Ostras e cidades vizinhas. Estamos aqui em Campos conversando com o professor Arthur e estamos aqui antenados em tudo que acontece na nossa região. E o mais importante, você tem essa live e tem os cortes da live. Esses cortes tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Telegram, em todas as redes sociais conhecidas da face da Terra. Então, meu filho, se você quer um conteúdo de qualidade, cola aqui nos 6 seguidores. Você vai ser muito mais feliz. 6 seguidores, a história é aqui. Viu? Valeu, quer ser rapidinho o intervalo? Já voltamos. Já. Pois é. O intervalo, quando você se ligou, o intervalo já acabou. E eu percebo também, falando ali um pouquinho ali da região de Itapebuçus, é uma boa região, muito preservada. A galera tem usado muito para passeios turísticos, né? A caminhada, né? Uma reprodução da sua caminhada, as pessoas conhecendo as praias. Na verdade, no trecho da praia de Mar do Norte até Itapebuçus, enfim. E eu vejo que é uma natureza muito intocada. Eu particularmente entendo que é um lugar a ser preservado. Algumas defensoras do meio ambiente de Rio das Ostras entendem que aquela área deveria ser desapropriada e ter rotas turísticas organizadas para as pessoas fazerem caminhada, para conhecerem a natureza. Só que, infelizmente, um proprietário lá, ele, em cima de uma pedra, na área ali ainda de Mar do Norte, você já saindo de Mar do Norte indo na direção da cidade de Rio das Ostras. Primeiro vieram com uma ideia de um resort. Um resort horroroso, parecia uma Coab, uma coisa muito estranha. E, misteriosamente, o empreendimento não foi para frente. Chegaram a vender, botaram um quiosque no shopping do Rio de Janeiro, e o negócio não foi para frente. E, de repente, começou uma obra de tudo indica que vai ser de uma grande casa, né, de uma pessoa só, justamente no mesmo lugar onde seria o resort. Assim, para os amantes do meio ambiente, para quem frequenta aquela região, inclusive nós temos uma pessoa que está de frente, que é o fotógrafo Alexandre Costa. Ele mostra imagens de Itapebuçus, ele defende a preservação, ele defende o uso turístico sustentável da região, e ele ficou muito preocupado porque viu essa grande construção sendo feita que descaracterizou completamente a paisagem da localidade. Então, assim, existe muita preocupação de alguns movimentos ambientalistas de Rio das Ostras com o futuro de Itapebuçus. Alguns imaginam que ali vão ser construídos condomínios, enfim. E aí aquilo. Se nós, seres humanos, tivéssemos uma preocupação maior com a preservação ambiental, você pode ter ocupação humana, mas como é que vai ser essa ocupação humana? Vai ter a coleta de esgoto?
Lembrando que o Mar do Norte, que é o bairro ali, o primeiro bairro, não tem coleta de esgoto. É. Então, quer dizer, você já tem que pensar coleta de esgoto, a questão mesmo de você preservar o meio ambiente. Então, essa é a preocupação. Outra preocupação que eu vejo muito grande na região do Rio, Macaé, é a questão, infelizmente, da criminalidade, né? Em várias localidades ali tem essa questão, mas uma questão que é histórica em Macaé, que são os alagamentos. A Prefeitura de Macaé fez alguns investimentos, bombas, comportas, enfim, porque naturalmente informam que a cidade de Macaé ela é um pouco mais abaixo do nível do mar. E aí, essas localidades, acredito que são as primeiras que sofrem quando tem um alagamento, quando tem uma situação muito séria. Agora, nas caminhadas que o senhor fez, em algum momento você passou naquela localidade fronteira? Eu fico muito preocupado que ela é uma região mais empobrecida de Macaé. É quando você passa da foz do rio Macaé em direção ao Espírito Santo. E a gente vê assim, ressacas horríveis ali, que já estão começando a afetar as casas. A prefeitura coloca até umas pedras ali. Chegou a fazer alguma passagem nessas praias ali, de Lagomar, Praia Barra de Macaé? Bom, eu fiz uma caminhada na década de 80 de Macaé a Campos. Porque o que eu queria demonstrar nessa época? Existe um documento muito antigo, do século XVII, 1632, 33, 34. São esses 3 anos que ele abrange, que é o roteiro dos 7 capitães. Depois que a capitania de São Tomé não foi adiante com Pedro de Góes, ele abandonou, mas não devolveu oficialmente a coroa portuguesa. Então, o filho dele teve um sócio, ligado a um sócio, fez a devolução à coroa ibérica, porque Portugal e Espanha estavam unidos. União Ibérica. Devolveu oficialmente. Então, sabendo que a área estava disponível, os jesuítas pediram terras, os beneditinos também, e sete proprietários de terra, pessoas que tinham muito dinheiro, né? São 7 capitães. Eles pediram isso. E essa viagem, eles fizeram 3 viagens, foram relatadas por um escrivão, mas que não aparece. O escrivão dá a entender que são 2 capitães que escrevem, mas é ele. Porque num determinado momento do documento ele fala, eu registrei isso, então eu, e falando dos 2 que estão fora. Então era alguém que eles contrataram em Cabo Frio, que já existia enquanto vila, 1632, contrataram e trouxeram. E o cara foi só escrevendo o roteiro. Tudo que queriam que ele escrevesse. Bom, então havia dúvida, porque esse lugar não existia, então esse documento é falso. Alguns historiadores levantaram isso. Eu falei, eu tenho que ver isso no terreno. Se bate ou se não bate. Então saí de Macaé até Campos, até o farol de São Tomé, que não existia na época, claro, não existia, não tinha. Os primeiros colonos estão chegando por aí. Rio Iguaçu, que hoje não existe mais, mas era um limite que eles estabeleceram para fazer o pedido deles. Então eu caminhei esse trecho todinho na década de 80 e bati, e tudo batia. Tudo batia, então eu referendei o documento. Falei, tá certo, o documento está certo. É claro que a gente vai ver muito mais coisas hoje em dia, mas porque eles queriam, eles não estavam interessados nisso. Registraram bastante coisa. Registraram muita coisa. Por exemplo, Carapebus, né? Registraram Lagoa de Carapebus. Uma lagoa em que os peixes morriam quando a lagoa baixava. Tá, existe, né? Então, a gente, com mais 3 historiadores, recuperamos esse documento e fizemos uma publicação crítica do documento, mostrando os detalhes todos e referendando que o documento era legítimo. Então eu fiz esse trajeto. Agora, esse trecho eu conheci mais recentemente. Eu conhecia o local em que ficava o bairro Fronteira. Eu conhecia toda essa parte da Restinga, porque eu também ajudei a criação do Parque Nacional de Jurubatiba. Legal. Não sabia disso. não. O nome, eu que dei o nome de Batiba porque estava uma briga danada na época. É mesmo? Uma briga tremenda. O povo não sabia. Queriam assim, o Parque Nacional da Restinga Fluminense. A Restinga Fluminense é uma coisa muito grande.
Vocês falaram isso, aí não quiseram. Aí entraram o Parque Nacional da Restinga de Macaé. Não, Macaé tem 1% só, então não pode reivindicar isso. O Parque da Restinga de Jurubatiba, de Jurubatiba não, de Carapebus. Não, também não pode, porque Quissamã tem um pedaço. Então, e a sede da reserva é em Macaé. Aí o professor do NUPEM, famoso Chico Esteves, eu não tinha televisão celular, não tinha nada disso, liga para mim, o vizinho, e fala assim, ó, entra em contato com o Sofiati, diz ele para me ligar. Aí eu liguei para ele, Sofiati, tira a gente de uma rascada danada aqui, a gente não sabe que nome dá o parque, porque tá todo mundo brigando. Isso deve ter sido 97. E engraçado que a galera tem aquela coisa de criar o parque. Agora a parte mais fácil, que é dar o nome. Aí eu falei, tá bom, Chico, eu vou recorrer aos meus afarrábios. Aí encontrei duas áreas, dois nomes para aquela área de lá. Ou eram os campos de Jaguaroaba, né, que talvez seja assim, os campos de Jaguaraaba, alguma coisa ligada à onça, e de Jurubatiba. Aí eu propus os dois. Aí escolheram o Jurubatiba como mais sonoro. Legal. Vai ficar com o Jurubatiba, né? Fala um pouquinho da criação desse parque. Como que é a criação do parque? Ou algum pesquisador vê a necessidade de preservar? Na verdade, entra mais uma vez em campo a Norma Crude, né, que alertou para a importância daquela área pela vegetação de restinga ainda pujante que existia lá, como se tivesse esquecido daquela restinga e ela tivesse vida própria. E algumas pessoas mais voltaram a falar na importância, mas não foram muito adiante. E aí a gente fez uma proposta, na década de 80, a proposta, eu falo a gente, o Centro Norte Fluminense para a Conservação da Natureza, de criar uma unidade de conservação ali. Mas a coisa não foi adiante até que eu voltei a tocar no assunto em 1991, quando se criou a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Aí botaram no mapa como uma área de experimentação, pesquisa experimental e tudo. Mas aí entenderam, quando o NUPEM foi para lá, foi para Macaé, foi criado o NUPEM, que aquela área merecia uma atenção muito especial. Então, reuniões para discutir aquilo tudo, eu participei delas, né? Fui eu também dando minhas sugestões, a extensão, e acabou saindo. Acabou saindo sem patrocínio nenhum, quer dizer, não é uma compensação ambiental. Aquilo a própria galera percebeu a importância daquele território e o processo acabou andando. O IBAMA entendeu que cabia a criação. E de fato criou. Aí então, depois disso é que veio a questão do nome. Que deu briga. Que é a polêmica. Mas logo em seguida escolheram o Jurubatiba e ficou Jurubatiba. Eu imagino que se não tem a criação dessa reserva, talvez aquela mancha urbana do bairro do Lagomar e Macaé, ela fosse se estender para lá. Sim. Aí que quer dizer, conseguiu preservar. Isso já estava em marcha quando houve a decisão de criar algo. Estava em marcha. Parou nos ali. anos 90. O Lagomar estava avançando já, né? Para essa parte. Tanto é que hoje a gente vê a separação. Eu vi lá com o pessoal do NUPEM, separação. Tem uma rua aqui do lado de lá, é o parque, do lado de cá é o bairro. Agora, o bairro de Fronteira, Fronteira, vamos voltar para a Fronteira. Dei uma aula, dei um pequeno curso lá em Macaé, a convite, e tive uma aula de campo. Eu falei, agora fique aqui em cima da ponte sobre o Rio Macaé, onde não passa carro. Eu fiquei em cima num lugar para pedestre. Fica aqui. Olhe para o rio, olhe para o mar, olhem para o lado direito. O que vocês veem? Forte. Falei, o forte está em cima de quê? De pedra. Olhem para o lado direito. O que vocês veem? Areia. Vocês estão vendo com a pedra? Não. O Rio Macaé divide duas regiões. Do lado esquerdo é a grande restinga que começa ali, a restinga de Jurubatiba vai até Barra do Furado, que emenda com outra que vai até Guaxitim. Do lado de lá, pedra. Então a zona serrana chega até ali. É uma área baixa, apesar das pedras mais pontiagudas, o forte em cima da... Mas a área, a planície, é baixa mesmo.
Tanto que os relatos antigos, até um relato que eu tenho do século XVII, de um comandante inglês, sabe, um navegador inglês, que subiu o rio Macaé até certo ponto. Ele falou, a área é muito baixa, é tudo alagado. Depois outras informações também, tudo alagado. Então, Macaé cresceu sobre uma área drenada. Daí o risco de alagamentos. O centro de Macaé ele fica muitas vezes embaixo d'água e não precisa ser uma chuva muito intensa. Exatamente. E aí Macaé está avançando para uma área que era pantanosa, toda ela. Né? E no caso específico do bairro da Fronteira, eu percebi que foi uma área doada por um ex-prefeito de Macaé para que as pessoas carentes fossem morar lá. Mas a gente vê, o senhor acredita que talvez os impactos das mudanças climáticas, porque você vê o mar batendo ali com uma energia incrível e você vê a população preocupada e algumas casas já estão começando a ter suas estruturas abaladas. Reparou que jogaram pedra ali. Isso, para poder diminuir o impacto das pedras. Ali não havia pedra, então as pedras foram lançadas. Então a questão... Você chegou a passar ali? Passei. A questão ali é o seguinte: primeiro, uma ocupação irregular da costa. Segundo, elevação do nível do mar. A gente fala, mas não estou vendo o nível subir. Não é assim que ele sobe com ressaca, com erosão costeira, aos pouquinhos ele vai fazendo isso, como está fazendo na Atafona. O princípio é o mesmo. Então é assim que o mar está atuando em toda a parte. É como se ele fosse escavando aos poucos. Vai. E não é assim, vai de hoje para amanhã. Vai uma ressaca, derruba aquilo tudo e depois o mar acalma. Parece que parou, não, mas ele volta de novo e vai avançando cada vez mais. Então é um bairro condenado. Condenado por estar numa área que não poderia estar, levando-se em consideração mudanças climáticas e por conta da elevação progressiva do nível dos oceanos. Aí complica tudo. E o senhor chegou a ter alguma visão pós-caminhada? Você fez essa expedição, essa longa caminhada, e de repente em pequenos trechos, depois o senhor visitou, talvez. O que viu de positivo ou de negativo com o passar dos anos? Se é que pode se falar alguma coisa nesse sentido. Sim, mais negativo do que positivo, né? Porque eu tenho voltado de vez em quando a pontos. A pequenos, algumas localidades que você visitou. Agora mesmo eu fui convidado para ir a Marataízes, no Espírito Santo, por um jornal de lá. E eu pensei que fosse assim, a gente fosse ter um encontro com professores e tal, e conversar. Alunos, talvez. Mas não foi nada disso, não tinha ninguém lá. Foi simplesmente um jornalista que queria me mostrar. Falei, olha, eu andei por aqui bastante, sabe? Eu não andei tanto na margem esquerda do rio Itapemirim. Aí ele me levou para lá, para a margem esquerda. Mas eu falei, mas andei também. Andei não a pé, andei de carro para a margem esquerda, mas à direita eu conheci tudo aqui, caminhando. Aí eu fui falando os nomes dos rios e ele me levou à Lagoa do Siri. A Lagoa do Siri é famosa lá, porque é um ponto turístico, né? Eu falei, a Lagoa do Siri parece que melhorou, mas não melhorou. Está piorando. E todo esse trecho que eu caminhei aqui, levantando as lagoas todas, ele me levou tudo de carro. E aí eu falei, olha, alguma coisa melhorou, mas muito pouco. No cômputo final, eu vejo que as coisas estão piorando. Por exemplo, na restinga, existe uma restinga entre o rio Itabapoana e um riacho que se chama Marobá. Marobá já é Espírito Santo. Espírito Santo. Né? Então, essa restinga vai ter um projeto de um outro porto. Nossa. Central. O Porto Central. Enorme. Que, atualmente eu digo assim, olha, eu não tenho forças para impedir uma coisa dessa. Me anunciaram agora que o Porto do Açu comprou uma área enorme dentro do município de São João da Barra e pretende se expandir. Eu falei, daqui a pouco o município acaba, daqui a pouco vai virar um grande porto. Uma empresa, não vai ter prefeito nem mais nada disso. Então, esse porto é uma grande ameaça. Então, eu digo, em que eu aposto hoje em dia? Na minha força, não, que eu não tenho. Não vou conseguir parar um grande empreendimento. Não tenho. Se juntar pessoas, a gente também consegue alguma coisinha, mas não consegue
para o grande empreendimento. Então eu aposto sempre nas contradições do empreendimento. Ele acaba levando em consideração que... Ao mesmo tempo que leva o progresso, pode levar a uma situação que, pô, o progresso está valendo a pena devido à destruição, talvez, ou falta de cuidado com o meio ambiente. Daí que eu quero retomar a questão do Itapepuçus. E quando eu saí de Mar do Norte, eu perguntei num boteco lá, que eu fui comprar água mineral, perguntei: se os senhores aqui conhecem a área de mangue? Mangue aqui só tem em Macaé e só tem em Rio das Ostras. Eu encontrei logo na saída em um. Quer dizer, eu estou vendo, o pessoal não tem, mesmo quem mora não tem conhecimento. Aí entrei nessa praia deserta. Essa praia deserta é fundamental. Essa praia deserta tinha... Porque não tem interferência humana, não e tem. As espécies vão crescendo, vão florescendo, As pessoas talvez. podem até frequentar, pode até haver um plano, sabe, que permita uma frequência dessa praia sem a destruição. Porque aquela praia é lindíssima. A praia tem, de um lado, quer dizer, quem caminha na direção de Rio das Ostras, saindo do Mar do Norte, desse lado, do lado interno, é uma mata de restinga grande, alta. Do lado esquerdo é o mar. Então, a areia é uma beleza, né? Porque o progresso tem que levar em consideração que existe limite. Sabe, a natureza tem limite. Por que o crescimento econômico não tem que reconhecer que tem limite também? Não dá para crescer indefinidamente. Se cresce indefinidamente, vai destruindo, né? E a destruição acaba revertendo sobre o próprio crescimento econômico. Ele chega a um ponto que ele se torna inviável, então inviabiliza o próprio desenvolvimento. Aí então, ali já existe uma unidade de conservação do município de Rio das Ostras. Isso. Mas não existe uma proteção maior. O que o pessoal questiona é que o plano, ele muitas vezes não sai do papel em diversas situações que você pudesse preservar, ter um uso sustentável e econômico da área. É isso, complica tudo. Isso. Agora, falando sobre o Rio Paraíba do Sul, eu percebo aquela grande destruição do Rio Paraíba do Sul, né? A Tafona, né? Sofre muito. Qual foi a observação que você teve quando frequentou e quando passou por aquela região ali do Paraíba do Sul? O Rio Paraíba do Sul não só me interessou pela Foz, onde existe o maior manguezal da região, né? O Rio Paraíba do Sul. É natural que a gente perceba isso. Porque ser um rio maior que existe no estado do Rio de Janeiro, é o rio que tem o maior manguezal. Se bem que o maior manguezal fica na Baía de Guanabara, mas o manguezal fluvial está ali no Rio Paraíba do Sul. E da Guanabara é muito poluído. O Rio Paraíba do Sul ainda tem menos poluição, mas está muito ameaçado pelo crescimento de gargaú, né, pelo crescimento de pastagens dentro do manguezal e pela situação do próprio rio. Agora, pegando o rio, que eu gosto muito de estudar o Rio Paraíba do Sul também, o que pode acontecer com o rio que é todo cercado de florestas, como os naturalistas do século XIX mostraram, como um militar cartógrafo do século XVIII mostrou também, para o Rio Paraíba, todo cercado de floresta. E essa floresta é retirada. O que acontece? O solo fica exposto, o solo das margens. E aí acontece o quê? As chuvas caem e carregam o solo para dentro do rio. E uma parte desse solo vai para o fundo, assoreia o rio, outra parte fica no alto, causando turbidez. Aí, mais do que isso, vem a cidade. Começa a crescer sem tratamento de esgoto e lançando esgoto no rio. E vem a poluição. Aí vem a perda da biodiversidade do rio. Aí isso afeta a atividade pesqueira. Mas não apenas. Aí vem uma grande transposição que desvia 2/3 do Rio Paraíba para abastecimento do grande rio, jogando água no Rio Guandu, né? E jogando mais água do que necessário para poder despoluir o Guandu, que é altamente poluído. E vem as barragens que são feitas para geração de energia elétrica. Aí quando chega no final, o que a gente tem? A gente tem um rio praticamente que morrendo, né?
Hoje em dia, o grande problema é que com as mudanças climáticas, a gente tem longos períodos de seca e curtos períodos de muita chuva. Então, quando chove muito forte, alaga tudo, transborda tudo. Quando não chove, passa muito tempo sem chover, a gente tem rio seco. Um rio muito baixo, um volume muito baixo, e a água do mar entrando porque não tem barreira natural. Não tem uma barreira natural. A barreira natural seria o volume de água que você não tem. Perdeu tanta força que o Rio Paraíba desembocava por dois braços. Um braço já foi tapado pelo próprio mar. O outro braço ainda está aberto. Por questão de tempo. E tinha 5 braços. Os outros se perderam. E as obras continuam sendo feitas. Querem agora fazer uma transposição para atender Niterói. E a grande Niterói aí o dia que tu tiver mais rio, vão tomar providência. É. Professor, infelizmente vou ter que terminar o bate-papo. Gostou do bate-papo? Eu gostei demais. Infelizmente eu falo também. E terminou. Ah, valeu. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos aqui a lente da verdade. Aquela câmera ali, ela estava te filmando o tempo todo. Você nem percebeu. Acho que o papo estava tão agradável que você nem percebeu. Tanto que eu fiquei, se eu soubesse, eu ficaria olhando para a câmera. Eu fiquei olhando para as suas perguntas. Então fique à vontade para dar o seu recado final para quem você quiser. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade, esse espaço, esse tempo em que a gente pôde discutir problemas ambientais da grande região em que nós vivemos. Eu vou dar os limites mais ou menos. Eu falo para as pessoas que estão no Rio Itapemirim, até as pessoas que estão na região dos lagos. Essa região que eu abranjo com os meus estudos. Não são assim muito detalhados em relação a cada local, mas são gerais, na área de história ambiental. E o que eu penso é que espero, que essa conversa contribua para que as pessoas comecem a mudar de atitude em relação às questões ambientais, à natureza, ao meio ambiente, ao meio em que vive, ao meio urbano, às praias, aos rios, à fauna, à flora. Tudo isso é muito importante para a nossa vida. Sabe? A gente tem que reconhecer que existem limites e a gente está tentando ultrapassar esses limites e a gente vai sofrer as consequências disso tudo, porque a Terra é finita. Então, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Legal. Professor, muito obrigado pela sua presença nos 6 Seguidores. Obrigado. Minha gente, 6 Seguidores. A história é aqui. Um abraço.